Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e crescimento pessoal. Hoje, quero começar convidando vocês a fazerem uma pequena pausa mental. Imaginem o vosso dia típico. O despertador toca, e talvez a primeira coisa que façam seja pegar no telemóvel. E-mails, notificações, notícias, exigências. Vocês chegam ao trabalho e a lista de tarefas parece um monstro de 7 cabeças que cresce a cada hora. O vosso chefe pede algo urgente, um cliente reclama, e no meio de tudo isso, vocês tentam equilibrar a vida pessoal, a saúde e a sanidade. Parece familiar? Se o vosso coração acelerou só de imaginar este cenário, saibam que não estão sozinhos. Estamos a viver no que a doutora Sharon Melnick chama de o novo normal. Um estado de hiperconexão e exigência constante que nos empurra para um ciclo vicioso de apenas tentar sobreviver. Mas e se eu vos dissesse que a chave para o sucesso não é fazer mais, trabalhar mais horas ou ser multitarefa? E se a chave estiver, na verdade, na forma como gerimos a nossa energia e, mais importante, naquilo que escolhemos controlar? É exatamente sobre isto que vamos falar hoje, ao explorarmos o livro fascinante Success Under Stress, ou em tradução livre, Sucesso sob Pressão, da psicóloga empresarial Sharon Melnick. Vamos começar por desconstruir uma ideia fundamental que permeia todo este livro e que, se aplicada, pode mudar a vossa vida ainda hoje. A doutora Melnick apresenta-nos um conceito poderoso: a diferença entre estar num ciclo de sobrevivência e num ciclo de sucesso. Quando estamos no modo de sobrevivência, somos reativos. O nosso corpo está inundado de hormonas de estresse, como o cortisol e a adrenalina. Estamos constantemente em alerta, à procura da próxima ameaça, seja ela um prazo impossível ou um e-mail passivo-agressivo. O problema é que, biologicamente, fomos desenhados para lidar com o estresse em explosões curtas, fugir de um tigre, por exemplo, e depois descansar. Mas no mundo corporativo moderno, o tigre está sempre na sala. O tigre é a caixa de entrada que nunca esvazia. E quando vivemos neste estado crônico, a nossa capacidade de pensar estrategicamente, de ser criativos e de nos conectarmos com os outros diminui drasticamente. Tornamo-nos menos eficazes, o que gera mais erros, o que gera mais estresse. É um ciclo terrível. A solução que a autora propõe começa com uma regra de ouro, algo que ela chama de a regra dos 50%. Imaginem qualquer situação estressante que estejam a enfrentar agora. Pode ser um projeto atrasado, um conflito com um colega ou a incerteza financeira. A regra dos 50% diz que, em qualquer situação, 50% das variáveis estão sob o vosso controle e 50% não estão. A fonte da maior parte da nossa ansiedade, frustração e exaustão vem de tentarmos controlar os 50% que não nos pertencem. Tentamos controlar o humor do nosso chefe, a economia, o trânsito, ou a reação de um cliente. Quando focamos a nossa energia nesses 50% externos, sentimos-nos impotentes, porque, de facto, somos. Por outro lado, muitas vezes negligenciamos os nossos próprios 50%. O que está incluído nos nossos 50%? A nossa própria reação, a nossa preparação, a nossa comunicação, a nossa respiração, a nossa atitude e a nossa integridade. A doutora Melnick argumenta que o segredo para ter sucesso sob pressão é, paradoxalmente, focarmos-nos obsessivamente apenas na nossa metade. Quando largamos a necessidade de controlar o incontrolável e investimos toda a nossa energia em aperfeiçoar a nossa resposta, algo mágico acontece. A nossa ansiedade diminui instantaneamente porque estamos a agir sobre algo tangível. A nossa eficácia aumenta. E, curiosamente, ao mudarmos a nossa postura, muitas vezes influenciamos os outros 50%, o ambiente e as pessoas ao nosso redor, a mudarem também. Mas como um efeito secundário, não como o objetivo principal. Portanto, da próxima vez que se sentirem sobrecarregados, parem e perguntem: estou a tentar controlar a metade que não é minha? O que posso fazer agora, na minha metade, para melhorar esta situação? Agora, vamos aprofundar um pouco mais.
Saber que devemos focar-nos nos nossos 50% é uma coisa, conseguir fazê-lo quando o sangue está a ferver é outra. É aqui que entra a fisiologia. A autora não fala apenas de pensamento positivo. Ela fala de biologia. O nosso sistema nervoso tem dois modos principais: o sistema nervoso simpático, que é o nosso botão de ligar, é o acelerador. A resposta de luta ou fuga, e o sistema nervoso parasimpático, que é o botão de desligar, o travão, responsável pelo descanso e digestão. O problema dos profissionais modernos é que o botão de ligar encravou. Estamos sempre acelerados. E quando estamos nesse estado, o nosso cérebro racional, a parte que toma boas decisões, fica sequestrado pelas nossas emoções. A doutora Melnick oferece ferramentas práticas, que ela chama de ferramentas de 3 minutos, para desbloquear esse botão e ativar o sistema parasimpático. Uma das técnicas mais interessantes que ela partilha envolve a respiração. Não é apenas respirar fundo. É usar a respiração para enviar um sinal físico ao cérebro de que estamos seguros. Uma técnica específica é a respiração de arrefecimento. Quando estamos com raiva ou de cabeça quente, literalmente, a nossa temperatura sobe. A técnica consiste em enrolar a língua como uma palhinha, ou apenas fazer um bico com a boca se não conseguirem enrolar a língua, e inspirar pela boca, sentindo o ar fresco a passar pela língua úmida, e depois expirar pelo nariz. Fazer isto durante alguns minutos arrefece fisicamente o sistema e acalma a resposta de luta ou fuga. Outra técnica envolve cobrir a narina direita e respirar apenas pela esquerda por 3 a 5 minutos. Na tradição do yoga, que a autora estudou profundamente, a narina esquerda está associada à energia calmante e lunar, enquanto a direita é a solar e ativa. Ao forçar a respiração pela esquerda, ativamos o sistema parasimpático. Pode parecer estranho fazer isto no escritório, mas a eficácia para baixar a pressão arterial e clarear a mente é apoiada por estudos. O objetivo é sermos capazes de alternar entre ligado e desligado à vontade. Tal como um atleta de elite que sabe quando explodir em velocidade e quando recuperar. Seguindo em frente, vamos falar sobre a mentalidade. A autora introduz o conceito de ponto do horizonte ou vision point. Imaginem que são o capitão de um navio no meio de uma tempestade. Se olharem apenas para as ondas gigantes que batem no convés, ou seja, os e-mails urgentes, as interrupções, os problemas imediatos, vão entrar em pânico e perder o rumo. Mas se mantiverem os olhos fixos no farol ao longe, no vosso destino, conseguem navegar através da tempestade com propósito. O ponto do horizonte não é apenas um objetivo de negócio, como aumentar as vendas em 10%. É uma definição de quem vocês querem ser enquanto passam pelo processo. Por exemplo, o vosso ponto do horizonte pode ser: quero ser um líder que permanece calmo e inspira confiança, independentemente da crise. Quando definimos esta intenção clara, cada desafio torna-se uma oportunidade para praticar ser essa pessoa. Em vez de reagirmos automaticamente aos problemas, respondemos intencionalmente alinhados com essa visão. Isso dá-nos uma sensação tremenda de controle e significado, mesmo quando o caos reina à nossa volta. E o que acontece quando o maior obstáculo não é externo, mas interno? A doutora Melnick dedica uma parte crucial do livro ao que ela chama de iPod mental. Todos nós temos uma banda sonora a tocar na nossa cabeça o dia todo. Para muitos, essa banda sonora é composta por músicas de dúvida, autocrítica e medo. Não sou bom o suficiente, vou falhar, o que é que eles vão pensar de mim? Esta autocrítica é uma das maiores fontes de estresse autogerado. A autora sugere que nos tornemos o DJ do nosso próprio iPod mental. Precisamos de apanhar esses pensamentos negativos no ato e trocá-los. Mas não se trata apenas de afirmações vazias. Trata-se de mudar o foco da aprovação para o serviço. Muitas vezes, a nossa insegurança vem de um comportamento que ela classifica como indireto. Tentamos agradar aos outros, trabalhamos até a exaustão ou evitamos conflitos, tudo na esperança de obter validação externa. Queremos que o chefe nos diga um bom trabalho para nos sentirmos valiosos. Isso é colocar o nosso valor nos 50% que não controlamos. A alternativa é o comportamento direto.
Em vez de tentar manipular a percepção dos outros, focamo-nos em criar valor real. Perguntamos a nós mesmos: o que é que o utilizador final do meu trabalho precisa? Quando mudamos o foco de como é que eu pareço para como é que eu posso ajudar, a ansiedade social e o medo de falhar dissipam-se. Tornamo-nos canais para a solução, e a confiança vem da competência e da contribuição, não do aplauso. Isto leva-nos a um dos tópicos mais espinhosos no ambiente de trabalho, as relações interpessoais. Como lidar com aquele colega difícil, o chefe que nunca está satisfeito ou o cliente que drena nossa energia? A doutora Melnick é muito clara: não podemos mudar as pessoas. Tentar mudar alguém é violar a regra dos 50% e é uma receita para o esgotamento. No entanto, podemos influenciá-las. A influência acontece quando entendemos o que motiva a outra pessoa. Ela chama isto princípio VIFT, What is in it for them? O que é que eles ganham com isso? Muitas vezes, tentamos convencer os outros usando a nossa lógica e as nossas necessidades. Preciso que entregues este relatório porque estou atrasado. Isso raramente funciona com pessoas difíceis. Em vez disso, precisamos de falar a linguagem deles. Se o colega é motivado por reconhecimento, mostramos como a colaboração lhe trará visibilidade. Se é motivado por segurança, mostramos como a nova estratégia reduz riscos. Além disso, a autora sugere uma técnica de comunicação chamada FIRE: factos, implicação, respeito, expectativa. Quando precisamos de confrontar alguém sobre um comportamento problemático, devemos começar com os factos, o que realmente aconteceu. Sem julgamentos, explicar a implicação, como isso afeta o trabalho ou a equipa. Fazer isso com respeito, validando a perspectiva deles ou as pressões que sofrem, e, finalmente, clarificar a expectativa, o que precisamos que aconteça no futuro. E aqui está o pulo do gato: depois de expor isto, passamos a bola. Perguntamos: qual é o teu plano para resolver isto? Ao transferir a responsabilidade da solução para outra pessoa, saímos da posição de pais ou salvadores e colocamo-los na posição de adultos responsáveis. Se eles não conseguirem ou não quiserem mudar, então temos de tomar decisões baseadas nessa realidade, aceitar, proteger-nos ou afastar-nos, mas paramos de bater com a cabeça na parede à espera de um milagre. Outro aspecto vital abordado no livro é a priorização. No novo normal, tudo parece urgente. Se tratarmos tudo como prioridade, nada é prioridade. A doutora Melnick aconselha-nos a distinguir implacavelmente entre tarefas de alto valor e tarefas de baixo valor. As tarefas de alto valor são aquelas que só nós podemos fazer, que utilizam os nossos talentos únicos e que movem a agulha na direção dos objetivos estratégicos da organização ou da nossa vida. As tarefas de baixo valor são o trabalho ocupado, a burocracia excessiva, o perfeccionismo desnecessário. O problema é que muitas vezes viciamo-nos nas tarefas de baixo valor porque elas são fáceis de riscar da lista e dão-nos uma pequena dose de dopamina. Sentimos-nos produtivos, mas não estamos a ser eficazes. Precisamos de ter a coragem de dizer não, de delegar ou de fazer apenas o suficiente nessas tarefas menores, para preservar a nossa energia mental para o que realmente importa. Ela sugere agrupar tarefas semelhantes, criar blocos de tempo para pensar sem interrupções e, crucialmente, deixar de tentar ser multitarefa. A multitarefa é um mito. Na verdade, estamos apenas a alternar rapidamente a nossa atenção, o que drena a bateria do nosso cérebro e reduz o QI temporariamente. Fazer uma coisa de cada vez, com foco total, é, na verdade, a forma mais rápida de terminar tudo. E, claro, não podemos falar de sucesso e estresse sem abordar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A autora desafia a noção tradicional de equilíbrio como uma divisão igual de horas. Em vez disso, ela propõe a ideia de integração e presença. Podemos passar horas em casa com a família, mas se estivermos mentalmente a verificar e-mails ou preocupados com a reunião de amanhã, não estamos realmente lá. Isso não é equilíbrio, é contaminação. O verdadeiro equilíbrio vem da capacidade de estar 100% presente onde quer que estejamos.
Quando estamos no trabalho, estamos focados e produtivos, usando os nossos 50% e as ferramentas de fisiologia. Quando estamos em casa, usamos o botão de desligar para realmente recuperar e conectar. Ela também encoraja a negociação de flexibilidade. Muitas vezes, assumimos que não podemos sair mais cedo para ver o jogo de futebol do nosso filho. Mas se tivermos um histórico de entrega de resultados de alto valor e propusermos um plano de como o trabalho será feito, muitos empregadores estão abertos a isso. O medo muitas vezes está na nossa cabeça, alimentado por aquele iPod mental negativo de que falamos há pouco. Para encerrar, a mensagem central de Success Under Stress é uma mensagem de empoderamento. O estresse não é algo que nos acontece, é a nossa reação ao que nos acontece. Não somos vítimas das circunstâncias, do mercado ou dos chefes difíceis. Temos, a cada momento, o poder de escolher a nossa resposta. Podemos escolher respirar e acalmar o nosso sistema nervoso. Podemos escolher focar-nos apenas no que controlamos. Podemos escolher reescrever as histórias que contamos a nós mesmos sobre o nosso valor. Podemos escolher comunicar com clareza e respeito. A doutora Sharon Melnick deixa-nos com um desafio: criar uma cultura dos 50%. Imaginem uma equipa, uma família ou uma comunidade onde cada pessoa assume total responsabilidade pela sua própria metade. Onde ninguém culpa, ninguém se faz de vítima e ninguém tenta controlar o outro. Onde cada um traz o seu melhor para a mesa e confia que o outro fará o mesmo. Parece utópico? Talvez. Mas a única forma de lá chegar é começando por nós mesmos. Como diz o provérbio chinês citado no final do livro, a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor altura é agora. Portanto, o meu convite para vocês esta semana é escolherem uma destas ferramentas. Talvez seja a técnica de respiração de 3 minutos antes de uma reunião tensa. Talvez seja a pergunta: isto está nos meus 50%? Quando se sentirem frustrados. Ou talvez seja desligar o telemóvel 1 hora antes de dormir para recuperar verdadeiramente. Experimentem. Observem a mudança na vossa energia. Vejam como o caos à vossa volta parece abrandar quando vocês encontram a calma dentro de si. Obrigado por me acompanharem nesta exploração de Success Under Stress. Espero que estas estratégias vos ajudem a navegar as águas turbulentas do dia a dia não apenas com sobrevivência, mas com verdadeiro sucesso e serenidade. Até ao próximo episódio. Respirem fundo, foquem-se nos vossos 50% e conquistem o vosso horizonte.